A partir deste momento, estaremos transmitindo para o grupo da Fraternidade Espírita Paz e Renovação, palestra realizada por Ana Paula Aleixo Lana. Queridos irmãos em Cristo, proponho fazermos neste momento reflexões sobre um tema evitado por muitos, mas um assunto, na minha opinião, extremamente importante de ser trazido à luz da doutrina espírita. Rogo inspiração a Jesus, aos nossos anjos de guarda e benfeitores espirituais, para falarmos sobre morte. Falar de morte é ainda um grande tabu, principalmente para nós do Ocidente. No Brasil, morte é um assunto proibido para mais de 73% dos brasileiros. Isso segundo uma pesquisa encomendada pelo Sindicato dos Cemitérios e Crematórios do Brasil, SINCEP, realizada em 2018. Essa pesquisa afirma que destes 73% de brasileiros que não gostam de falar de morte, 10% acreditam que falar de morte atrai morte. Falamos de irmãos supersticiosos que também creem que bater 3 vezes na madeira é capaz de afastar a morte. Superstições à parte, esse medo da morte vem de uma crença milenar difundida pelas religiões que se baseiam em interpretações equivocadas das Escrituras. E acabamos por envolver a morte numa atmosfera de terror, de temor, de sofrimento. À ideia da morte incorporou-se um sentimento de adeus eterno, de uma separação definitiva e de um terrível julgamento inapelável realizado pelos tribunais divinos. Quem de nós será bom o suficiente para merecer o céu? Ou pecador incorrigível para ser condenado ao fogo eterno? O que acontecerá conosco? O que acontecerá com aqueles seres que amamos? Para onde vamos após a morte? Será que vamos mesmo para algum lugar? Nos reencontraremos algum dia? Diante de todas essas incertezas e medo, a morte para muitos é sombria, é temida. De tal forma que preferimos nem tocar no assunto. Ao contrário da cultura oriental, onde a morte é festejada como a continuidade da vida, numa jornada evolutiva ascensional para Deus. Lá nas culturas orientais, a reencarnação é uma verdade incontestável, conhecida desde as civilizações antigas, lá no Egito, na Índia. Temos exemplo do budismo, do hinduísmo, do jainismo e tantas outras religiões e filosofias. E nós, que somos discípulos de um mestre que não só falou, mas sobretudo nos mostrou que a morte não existe, vacilamos. Vacilamos diante de um fenômeno tão natural e inevitável quanto o nascimento. É a morte. Mas para deixar de temer a morte, antes precisamos entender a vida. E o que é a vida? A nossa ciência ainda busca os conceitos da vida. Prova disso é a busca incansável por vida em outros planetas. Como se procura vida em outros planetas? Procuramos por água. Até o momento entendemos que o elemento fundamental para a existência da vida é a água. Em 2017, a NASA anunciou a descoberta de um novo sistema planetário que chamaram de TRAPPIST. TRAPPIST pode ser considerado vizinho do nosso sistema solar. Está localizado a 39 anos-luz do Sol, na constelação de Aquário. Nosso jeito mineiro de falar, a gente pode falar, está aqui pertinho, senhor. Essa descoberta foi considerada a mais empolgante dos últimos anos, porque de todos os sistemas que conhecemos, este é o único em que todos os planetas, são 7, são rochosos e com tamanho próximo ao da Terra. Destes 7 planetas que orbitam a estrela, 3 estão localizados no que chamamos de zona habitável. O que é zona habitável? É quando o planeta está localizado nem muito perto nem muito longe da estrela principal, do Sol deles. Isso permite uma atmosfera não muito quente nem muito fria, que possibilita a existência de água líquida.
A ciência ainda vincula vida à existência de água, porque estes são os moldes da vida que conhecemos, a vida biológica. A doutrina espírita nos fala que essa não é uma condição indispensável para a existência da vida, que existe vida em condições muito diversas daquelas que concebemos. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 56, 57 e 58. Existe vida em toda parte, às vezes manifestando-se em corpos tão sutis que escapam aos nossos sentidos. Mas, quando nós desconhecemos, classificamos como impossível, inconcebível. Se não fosse um microscópio, muitos de nós não acreditaríamos na existência dos vírus e das bactérias. Se não existissem peixes em nosso planeta, diríamos que a vida debaixo d'água seria impossível. E assim como os peixes e os pássaros são adaptados ao meio em que vivem, os seres são adaptáveis aos diversos mundos existentes. E existem muitas moradas na casa do Pai. Nos afirmou Jesus, segundo o registro do evangelista João, capítulo 14, versículo 2. A manifestação da vida e da grandeza do Criador é muito maior do que conseguimos conceber. O universo é povoado de vida. No quarto livro do Pentateuco Kardeciano, o livro Céu e Inferno, capítulo 3, item 15, vamos encontrar a seguinte afirmação dos espíritos superiores. Por toda parte, pois, há vida e movimento. Não há um recanto do infinito que não esteja povoado, nenhuma região que não seja incessantemente percorrida por inumeráveis legiões de seres radiosos, invisíveis para os sentidos grosseiros dos encarnados, mas cuja visão enche de admiração e de alegria as almas libertas da matéria. Imaginem só. A Terra, um planeta ainda de expiações e provas, localizado nos primeiros degraus da escada evolutiva dos mundos, destinado a abrigar almas muito mais próximas da animalidade do que da angelitude. Quanta beleza podemos contemplar aqui! Quantas formas de vida exuberantes! Paisagens deslumbrantes, animais belíssimos, aromas e sabores divinos. Quanta perfeição numa semente pequenina que traz em potencial uma árvore gigante. Árvores que vivem mais de 9.000 anos. 9.550 anos, para ser exata, é a idade da árvore mais antiga do mundo, descoberta em 2004 lá na Suécia. Sua idade, quase inacreditável, foi comprovada pela análise de carbono encontrado no material orgânico das raízes. No reino animal, quanta disciplina e organização em uma colmeia, em um formigueiro! Se a vida nesse planeta de ordem inferior tem tanta beleza e perfeição, imaginemos a vida que se manifesta em planetas mais adiantados. Olhemos o corpo humano, quanta perfeição atingimos após bilhões de anos de evolução. Agora mesmo, dentro de cada um de nós, de forma involuntária, cerca de 70 trilhões de reações bioquímicas estão acontecendo para a manutenção da vida. 70 trilhões de células trabalhando para a vida. Tudo isso é a grandeza da vida. Mesmo aquilo que nos parece ser o caos, a destruição, está a serviço da vida. Porque a vida não tem antítese na criação. Morte não é o contrário de vida. O contrário de morte é nascimento. A vida é única. E é o maior dom concedido a nós por Deus. Existem muitos nascimentos e muitas mortes, mas uma só vida. E uma vez criada, ela jamais se extingue. E tudo está a serviço dela, até mesmo a morte. No Livro dos Espíritos, questão 728, nós vamos ler assim: isto a que chamais destruição não é mais que a transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. A morte é só mais um processo de continuidade, de renovação. É o convite a uma nova etapa.
Nos disse uma vez um importante poeta indiano chamado Tagore, que conquistou o Prêmio Nobel de Literatura em 1913. Quando morre uma flor, nasce uma semente. Quando uma semente morre, nasce uma planta. E a vida continua o seu caminho, mais forte do que a morte. Tagore nos fala de forma poética que a vida sempre continua o seu caminho, que o processo de continuidade não se interrompe com a morte. Vemos isso de forma clara no reino vegetal e nos demais reinos não é diferente. Por isso, podemos até fugir da morte, mas jamais fugiremos da vida. Na passagem evangélica registrada por Lucas, capítulo 9, versículos 59, um jovem afirma a Jesus que deseja segui-lo, porém precisa adiar esse intento para enterrar o seu pai antes. E nessa ocasião Jesus fala para ele: deixe aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Sem nos aprofundarmos no ensinamento dessa passagem, que não é o nosso foco aqui nesse momento, até porque nós espíritas jamais enterramos nossos mortos, porque sabemos que eles vivem e viverão sempre, e o nosso reencontro é certo. Enterramos cadáveres ou os corpos benditos que nos serviram de moradia durante a passagem pelo planeta. E é exatamente isso que Jesus nos fala nessa passagem. Prestemos atenção, Jesus não recomenda ao jovem que deixe aos cadáveres o cuidado de enterrar seus cadáveres, e sim que deixe aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. E há uma grande diferença nisso. Um cadáver é carne sem vida, sem movimento, por isso, sem condição de realizar qualquer ação. Enquanto que um morto pode ser entendido como alguém que se ausenta da vida. Porque vida é movimento, é ascensão. Morte é estagnação, é podridão. Lembremos o exemplo da água. Quando em movimento, leva vida, leva energia. Quando parada, abriga o lodo, a putrefação. E há muita gente nessa condição, que perambula nas sombras da morte sem morrer. Isso se caracteriza quando desistimos da vida, quando passamos a pensar, tanto faz. Quando deixamos de progredir, quando desanimamos de lutar e nos permitimos estacionar na ignorância, na indiferença, na preguiça, na amargura, na depressão. E esta é a pior morte, é a morte da alma, caracterizada pela alma que para, que estagna em meio à podridão dos vícios, do mal. Na lição 42 do livro Pão Nosso, que Emmanuel deu o título de Sempre Vivos, vamos ler assim: espiritualmente falando, conhecemos apenas um gênero temível de morte, o da consciência estagnada no mal. Num outro ponto da mesma lição, nós vamos ler assim: encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. Belas palavras de Emmanuel. Quando o corpo morre, o coração deixa de bater, o sangue para de correr, os membros se enrijecem, cessa o movimento e o calor. Daí a algumas horas inicia a putrefação que se encarrega de fazer desaparecer aquele corpo nos abismos do túmulo. Quando a alma morre, é o senso moral que se endurece, é o frio da descrença que deprime. São as más paixões que consomem aquele indivíduo, que acaba por se transformar em um sepulcro ambulante. Muitas vezes caiado por fora, bonito, de boa aparência, mas podre, vazio por dentro. E existem por aí muitas almas mortas em corpos vivos. O corpo morto tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve, tem boca e não fala. A alma, quando morta, tem inteligência, mas não pensa. Tem sentidos, mas é incapaz de sentir a vida.
Não consegue perceber a beleza de nenhum som, nenhuma cor, nenhum perfume, de nenhum ato generoso. Quando isso acontece, precisamos mais do que nunca recorrer ao Mestre e amigo Jesus, para despertar esse Lázaro que abrigamos em nós. Precisamos do milagre do renascimento, para que esse ser radioso que somos possa se libertar desse sepulcro de carne que o apodrece. Como é terrível a morte da alma! E é a ela que devemos temer, não a morte do corpo. A morte do corpo é a libertação do espírito. A morte da alma é a escravidão do espírito às sensações da carne. Entretanto, tanto para os mortos do corpo quanto para os mortos da alma, há ressurreição. Ressurreição é ressurgimento, renascimento, renovação. Lembremos de uma frase inesquecível de Jesus. Na passagem de Lázaro, quando ele fala: "Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá." Nessa passagem bastante significativa, que é a da ressurreição de Lázaro, está registrada lá em João capítulo 11, versículos 1 a 46, e é considerado o maior milagre de Jesus. Registrou o evangelista que Jesus chorou diante do sepulcro de seu amigo Lázaro. Somente 3 passagens evangélicas nos mostram um Jesus que chora. Diante do sepulcro de Lázaro, em sua entrada triunfal em Jerusalém, e na noite em que foi preso enquanto orava no Monte das Oliveiras. Será que Jesus chorou de tristeza pela morte de Lázaro? Justo ele que veio nos ensinar que a morte não existe? Não pode ser. Pensamos que Jesus chorou pela miséria da alma humana, pela condição de falência espiritual que nos permitimos estagiar. E o Mestre, diante do sepulcro de Lázaro, fala em voz alta: "Lázaro, sai para fora." Sabemos que biologicamente Lázaro não estava morto, mas se encontrava em estágio letárgico ou cataléptico, onde se tem todo o aspecto de morte. É uma doença que no passado fez muitas pessoas serem enterradas vivas. Hoje, felizmente, pelo avanço da medicina, não existe mais esse perigo. Mas não vamos entrar nesse âmbito, e sim no aspecto mais extraordinário dessa passagem, que transcende o acontecimento físico. É o sair de um estado apático, inerte, inexpressível, de total desânimo e tornar a viver. De acordar e perceber a beleza e a amplitude da vida. A vida é muito mais do que aquilo que vemos. Quantas vezes nos deixamos morrer por coisas insignificantes se observadas pelo ponto de vista espiritual e imortal? A doença que chega no nosso corpo nada mais é do que o expurgo de nossa alma adoecida. Saia para fora, saia para a vida. É o convite que Jesus fez a Lázaro e faz também a nós hoje, nos convidando a sair dessa prisão material em que vivemos encarcerados, a pensar grande como espíritos imortais que somos. Vamos sair a cada dia de nós mesmos e buscar sentir a dor do colega de trabalho, a necessidade do vizinho, as angústias do nosso irmão e servir e ajudar o quanto possamos. Despertemos para viver com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. Quem não vive para servir, não serve para viver, diz Mahatma Gandhi.
que possamos oferecer algo de nós mesmos em favor dos outros, pelo muito que recebemos de Deus, da vida e dos outros. Agradeço a Deus a oportunidade de compartilhar essas reflexões com vocês. E rogo que a paz de Jesus envolva cada um de nós e se estenda por nossos lares. Que a misericórdia do Mestre Divino cubra nosso planeta, que atravessa momentos difíceis, e que a esperança preencha nossos corações e mentes. Gratidão hoje e sempre. Muito obrigada. Termina aqui a palestra do grupo da Fraternidade Espírita Paz e Renovação. Boa noite.